Essa noite, o irmão diz assim: Deus te restitui, de acordo com a palavra, tudo em dobro na sua vida. Nós pensamos que às vezes os propósitos de Deus são para todos, menos para nós. E nesse passar do tempo, em séculos e séculos e milênios, por que não falar milênios, as pessoas têm tido a prova de que Deus tem sido com eles. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz: da fraqueza tiraram força. Como que você tira força de fraqueza? Como? Mas a Bíblia diz que da fraqueza tiraram força. Tem coisas na Bíblia que nós não concordamos, embora aceitamos pela fé. Mas que se formos olhar, parece uma contradição, um paradoxo imenso. Como você tira a força da fraqueza? Mas a Bíblia diz que você tira. E muitas pessoas têm experimentado, e a igreja tem experimentado esse prazer, essa alegria de ser sustentado por Deus e o propósito dele cumprir na sua vida. Embora os propósitos parecem loucura, tem hora, mas Deus não está pensando da maneira que você quer, da maneira que você está pensando. Deus quer realizar o propósito. E nós pensamos assim que tudo parece ao contrário, tem hora sobre a nossa vida, mas é propósito de Deus. Salmista Davi diz que os propósitos de Deus são insondáveis. Sua mente não ofusca, sua mente não alcança, sua mente não se dá conta do que aquilo é Deus preparando para você, o propósito dele. Jó diz da seguinte maneira: bem sei que tudo pode, e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Salomão, dizendo em Provérbios 19:21, ele diz: todo o propósito do homem vem do seu coração, mas a resposta certa vem de Deus. Jeremias capítulo 40, a Bíblia diz: eu bem sei tudo que tem a vosso respeito. São planos de bem, são
planos perfeitos e não de mal. Diga comigo assim: Deus tem plano perfeito para mim. Porque Deus sabe que todo plano elaborado por Ele é o melhor para o meu caminho, é o melhor para a minha vida, é o melhor para o meu prazer. Deleita-te também no Senhor, e Ele confirmará o desejo do teu coração. Deleita-te em Deus, descansa em Deus, joga nos braços de Deus, vira para Deus, porque Deus tem um descanso para você. Os melhores propósitos vêm direto de Deus. Propósito é a intenção de Deus para o seu coração. O que é propósito? É meta que você coloca. E Deus tem a meta para você nessa noite. Deus tem a meta para você nessa noite. E quando nós pensamos, nós aceitamos pela fé o propósito dele, tudo que ele tem a nosso respeito. Às vezes nós pensamos assim: o propósito de Deus não chegou até mim até agora. Tem um camarada aí, eu acho ele meio atribulado. Ele mora lá, eu morava em Santa Catarina, acho que agora ele está morando em Brasília. Ele colocava uma coroa de isopor e um vestido branco e dizia ser Jesus. É o Henry, todo mundo conhece. Eu acho ele meio atribulado, eu acho que ele é. E ele dizia para todo mundo que tem seguidores, tem pessoas fora de propósito. Mas João, quando estava na ilha de Patmos, o propósito de Deus era que João estivesse na ilha de Patmos. Aquele era um propósito. E ele fala assim, no capítulo 1 de Apocalipse: eu, João, também sou vosso irmão. Nas tribulações, nas perseguições, nas lutas, estava eu preso por causa da palavra de Deus. Olhei, uma voz que dizia comigo, como voz de trombeta. E quando eu olho, tinha 7 castiçais. Quando eu olhei para ver quem falava comigo, tinha 7 castiçais. E entre eles um como que havia sido morto, um cordeiro. E ele me disse: não temas, eu estou aqui para que você vai escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia. Esse é o meu propósito. Você não está aqui por acaso. João achava que estava morto na ilha de Patmos. João achava o único deles que morreu de velhice, segundo a história. Ele achava que estava morto, mas o propósito não tinha cumprido ainda. Propósito é a intenção que nunca sai. Propósito é a intenção de Deus para o seu coração. Às vezes você fala assim: acabou. Acabou, está mais vivo do que você pensa. Às vezes você fala assim: acabou. Quando jogaram João na ilha de Patmos, falaram assim: acabou tudo. Mas o propósito de Deus estava mais vivo do que João jamais pensava. E esse que diz ser Cristo, disse que iria resolver todos os problemas. Não resolve nada, porque ele não tem propósito. Não tem propósito, não é Deus. Quando João olhou para trás, a Bíblia diz que ele viu um que tinha os seus vestidos longos e brancos, no seu peito tinha um cinturão escrito de ouro, na sua cabeça o cabelo longo, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, a sua boca saiu uma afiada espada, e ele caiu como morto, e ele disse: não temas, João, vai escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, porque o que eu tenho para falar para a igreja, vai ser por meio de você. Às vezes você passa por perrengues, por momentos difíceis, mas é propósito. É propósito. A Bíblia diz assim: o que eu faço agora não entendes, mas entenderá depois. Depois que tudo passar, você vai falar assim: Deus realmente está do meu lado. E a Bíblia diz que através dos séculos, os propósitos de Deus permanecem. Israel passa por uma situação difícil. 2 situações difíceis que Israel passou. Uma foi no Holocausto, nas mãos de Hitler, de 1933 até 1945. Sofreu barbaridades, 6 milhões de judeus foram mortos. E a outro vexame que Israel passou
foi nas mãos de Nabucodonosor, na Babilônia. As duas situações difíceis, mas nenhuma delas, Deus esqueceu Israel. Nenhuma delas Deus esqueceu Israel. E a Bíblia diz que quando Israel vai para o cativeiro, eles vão para o cativeiro e tem sobre a guarda o rei Nabucodonosor. Irmãos, aquela realidade ali era o rei Joaquim. E sucedeu o rei Joaquim o rei Zedequias. Depois o rei Joaquim, que era sobrinho de Joaquim e Zedequias. E ele passa por um momento de pressão psicológica. E Israel fica nas mãos de Nabucodonosor, que quando Jeremias pregava em Jerusalém, profetizava em Judá, Jeremias, que foi sucessor também de Isaías, ninguém queria ser profeta naquela época, porque Isaías tinha sido mandado cerrado pelo meio, porque ele entrou dentro de uma tora de madeira para esconder-se da perseguição de Manassés. E o rei soube que ele estava escondido, mandou torar serrar a tora no meio e cerrou Isaías. Então ninguém queria ser profeta. E Deus chega para Jeremias e fala que ele ia ser profeta. Todos sabem da história. E ele diz assim: olha, vai ser levado em cativo, os caldeus vão levar vocês. É propósito de Deus, vocês vão, porque a sua alma será por despojo. Mas vocês têm que ir. E chega Passur, inclusive a pastora falou dele aqui outro dia. Passur era o chefe dos sacerdotes daquela época. E Passur chega e dá um murro na cara de Jeremias. E fala para o rei Zedequias: olha, rei Zedequias, esse homem está botando pilha no povo de Israel, de Jerusalém. Esse homem está botando pilha na cabeça deles, para que eles vão para o cativeiro, para que assim sejam livres. E Zedequias manda pegar Jeremias e jogar no calabouço, numa cisterna, aqui é onde a Bíblia fala aqui, ó, capítulo 9 de Zacarias. Numa cisterna onde não havia água, lama até a cintura, e Jeremias estava a ponto de morrer. E Deus levanta um homem chamado Ebed-Meleque, o etíope, e fala assim: vai lá e fala com o rei. E ele fala, toma frente, junta 30 homens, vai lá e fala com o rei Zedequias: rei, Jeremias não tem nada a ver com isso não, liberta ele vai morrer desse jeito. E a Bíblia diz que o rei Zedequias ouviu Jeremias e falou assim: pega 30 homens, vai lá e tira Jeremias do calabouço. As situações que você passa hoje não é para que você pereça, mas é um experimento de Deus. O propósito tem momentos que você fala assim: acabou, arrasou com tudo. E naquele instante Zedequias libera Jeremias por meio do etíope. E ele vai lá e tira Jeremias, estou resumindo bem, ele tira Jeremias do calabouço e coloca Jeremias no outro calabouço, no pátio, virado para a porta oriental do templo. E todo mundo passava e via Jeremias ali, um profeta sendo escarnecido, sendo zombado. Você está sendo perseguido, você está passando por essas dificuldades, lembra, o propósito de Deus é maior. As tribulações que estão passando agora por você, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. A Bíblia diz que as tribulações que nós passamos agora são momentâneas, e jamais pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Diga para o seu irmão aí: a glória que vai ser revelada na sua vida é propósito de Deus. É propósito de Deus. A condição dos tristes e cativos. A Bíblia diz que eles estavam tristes e cativos em uma cova que não tinha água. Digam comigo: tristes e cativos em uma cova que não tinha água. Presos sem esperança. Presos sem esperança. A causa do livramento: tirei os seus cativos por causa do sangue. Israel já havia oferecido muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Você acha que esse sacrifício não iria valer agora?
quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que um dia na matança dos primogênitos, o anjo da morte ia passar à meia-noite, e a porta que não tivesse o sangue no umbral, o anjo entraria e mataria o primogênito daquela casa. Mas para quem tinha a cobertura de Deus, o sangue era espargido sobre os umbrais, o anjo vinha e passava direto, porque o sangue estava sobre aquela casa. E Zacarias diz assim: por causa do sangue, eu fiz um concerto, uma aliança. Isso apontava para Cristo, lá no Novo Testamento. Já desde o tempo do Egito, isso já apontava para Cristo, salvar a humanidade com o seu sangue. Então, quando o profeta fala sobre, por causa do sangue, ele ia tirar os seus cativos de uma cisterna que não tinha água, de uma cisterna que estava seca. O Senhor sabe quem são os seus cativos e te assiste das suas piores mazelas que pode existir. O Senhor sabe quem são os seus cativos. Aí Jeremias é liberto e o povo vai cativo para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor fica sabendo que Joiaquim foge, coloca Zedequias no lugar de Joiaquim. É um fantoche, é um rei que não tinha moral para nada, mas era mandado de Nabucodonosor. E quando uma pressão psicológica acaba com todo Israel, com todo Jerusalém, fica em média de 1.500 pessoas na cidade, e tudo está arrasado. Jeremias cumpre a profecia de Jeremias que fala que Jerusalém ia ser destruída, e começa a tribulação da destruição de Jerusalém. A princípio aquele povo tinha que comer a casca dos paus. Nabucodonosor tinha comida para meses, para anos. E Jerusalém só tinha comida para poucos meses. E começaram a comer a casca de pau. Depois começaram a comer a sandália, o couro das sandálias. Depois começaram a comer os seus filhos. Hoje eu como o seu, amanhã nós comemos o nosso. E assim era a troca. Até que aquele povo chegou ao caos, de uma forma que não tinha condições de viver. E Nabucodonosor invade Jerusalém e toma a cidade. Mas a causa dos cativos está preso em uma cova que não tinha água, em uma cisterna que não tinha água. A Bíblia diz que Deus fez sobre eles mesmos a libertação para que eles entendessem qual era o seu propósito. Às vezes, diga assim comigo: ele tirou o meu cativo por causa do sangue. O poder garantidor do sangue sobre a sua vida, que define quem você é e a vitória que você vai ter. O problema não te define jamais. A enfermidade não te define jamais. A enfermidade não é protagonista na sua vida. A enfermidade não tem superior lugar na sua vida. Eu estava falando para o César, ali, pastor César. Todas as vezes posso estar ruim, mas a hora que eu vou pregar eu fico bom. É verdade. É verdade. Eu fico bom porque a enfermidade não é protagonista na minha vida. O problema não tem lugar sobre a sua vida. É Deus que faz sobre a sua vida, para que você saiba que o propósito dele é cumprido cada dia, dia por dia sobre a sua vida. A enfermidade, o desânimo, as coisas que possam te levar para baixo, não é protagonista na sua vida. Deus tem propósito nessa noite para você ressuscitar os seus sonhos, em nome de Jesus. Deus tem propósito, Deus tem propósito, Deus tem propósito. E o povo vai agora de cativeiro para Babilônia. E Deus levanta o rei Ciro. Deus levanta o rei do Medo de Pérsia. E invade Babilônia. Invade Babilônia. Fez uma fuga psicológica também. Uma pressão psicológica. E por incrível que pareça, o rei Ciro, o grande, toma conta da Babilônia.
Agora aquele povo que estava na tribulação, que comia casca de pau, comia suas crianças, agora tem uma esperança, porque embora Judá estava em cativo na Babilônia, mas tinha alguém para olhar para Jerusalém. Jeremias, quando estava preso, ele chamou um primo dele chamado Ananel, e falou: Ananel, investe aqui, você tem dinheiro, investe, compra terreno, porque essa cidade hoje não vale nada, mas vai valer, aqui vai valer muito dinheiro. O seu problema talvez esteja te colocando lá embaixo, mas investe em Deus, investe na obra, que você vai ter o retorno, E a Bíblia diz que Ananel comprou, chamou Baruque, foi lá no cartório, passou a escritura, lavrou tudo, e fez o documento, e ele saiu dali homem de posses. Mas quando Jerusalém voltou, ele estava nos melhores lugares, porque Deus havia colocado sobre ele o propósito de favorecer a vida de Ananel, primo de Jeremias. E quando Jeremias é preso, Israel passa por esse vexame, Jerusalém passa por essa, Judá principalmente, passa por esse vexame de cativeiros da Babilônia. Deus levanta o rei Ciro, e ele vem, e invade a Babilônia, e liberta o povo. Cerca de 50 mil judeus. Olha só, eles foram presos, era o dia da tribulação, era o dia da perseguição, era o dia dos cativos, era o dia que eles tinham que passar, mas Deus estava com eles. E quando chega Ciro, liberta Jerusalém, e eles vão, cerca de 50 mil judeus. Ciro diz: quem quer voltar para Jerusalém? 50 mil judeus levantam a mão, e ele fala: vamos voltar para Jerusalém, para a construção do templo. E faz uma fila para voltar para Jerusalém. Aqueles homens com suas bagagens, se é que tinham, voltando para Jerusalém. Salmo 126. A Bíblia diz que quando o Senhor trouxe os cativos, estava na Babilônia, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de canto. E as nações falavam: estão voltando. E eles iam e subiam nos montes e olhavam e via Israel voltando. Eles falavam assim: grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso estamos alegres. Israel falava assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A alegria de Deus vem sobre a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem a sua palavra sobre a sua vida, vela sobre ela para cumprir. E o povo falava o seguinte: eles estão voltando. As nações diziam entre si: eles voltaram, porque ninguém queria que Israel voltasse. Ninguém quer que você tenha vitória, mas o propósito de Deus permanece sobre a sua vida. Problema de quem não quer que você prospere, problema de quem não quer que você seja curado, problema de quem não quer que você arranje na vida um marido, uma noiva, um casamento, problema de quem não quer, mas que Deus tem propósito sobre tudo isso, tem. O que Deus tem propósito sobre todas as coisas, tem. Do Salmo 137, quando eles estavam na penúria, nas agruras do cativeiro, a Bíblia diz que eles falavam o seguinte: sobre as margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Você, diga para o seu irmão assim: você, longe do propósito, você chora. Longe do propósito, você não tem sossego. Longe do propósito, você perece. Voltai a fortalezas. Qual é a rota indicada? Qual o caminho indicado? Voltar. Volta, você não vai ter trabalho nenhum. O seu prazer é só voltar. O seu trabalho é só voltar para Deus. Você não tem que explicar nada. Deus, eu quero voltar. Não, você volta. Volta para o propósito. A Bíblia diz que quando o pródigo
deu em si, caiu em si, que estava perdido, ele falou assim: vou levantar e vou ter com meu pai. A lei do encontro, levantar-me e irei ter com meu pai. Chega lá, eu vou falar para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu vou mostrar para ele que estou diferente. Eu vou mostrar para ele que não estou andando mais assim. Eu vou mostrar para ele que estou bem. A calça vai estar no lugar certinho, vai estar lá embaixo. A minha camisa vai estar arrumadinha. Eu vou mostrar para ele que está bem. Quando ele chega, o pai fala assim: meu filho. E ele fala assim: pai, eu pequei. Deus fala assim para ele assim: não estou te perguntando nada. Se você pecou, se você fez ou deixou de fazer. Você é meu filho. Está fedido, está mal cheiroso, está fedendo, está feio, despenteado, mas é meu filho. Não importa o que aconteceu. Eu estou aqui para restituir para você o propósito. Traz correndo anel, traz roupa nova, traz sandália nova, coloca nos pés dele. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. O propósito de Deus faz restauração. O propósito de Deus te restaura. O propósito de Deus te restaura. Diga comigo: o propósito de Deus me restaura. Aleluia. E sobre os rios da Babilônia nós sentávamos e chorávamos. E as pessoas chegavam para nós e falavam assim: canta-nos um daqueles cânticos bonitos lá de Israel. Eles falavam assim: eu não posso cantar. Por quê? Estamos longe da nossa pátria. Canta só um pouquinho. Eu creio que possivelmente poderia estar Daniel, Ezequiel lá na beira do rio. Daniel, eu vou louvar. Ezequiel, se você quiser louvar, louva. E eu acho que o hino mais indicado para isso seria aquele: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Babilônia não é o seu lugar. O propósito de Deus permanece. Qual o caminho então, pastor? Para o propósito de Deus ser cumprido na minha vida? Volta para Jerusalém, volta para a fortaleza. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, e aqueles que estão cativos o Senhor colocará em liberdade. Volta. É a rota mais indicada. É você voltar. 50.000 judeus voltam para Jerusalém. E quando voltam para Jerusalém, Zorobabel é o governador de Jerusalém. E Zorobabel conversa com o rei Ciro. E os dois fazem uma aliança. E Zorobabel volta a construir o templo de Jerusalém. Mas só que o povo chegou e começou a construir casas. Bonita, palácio para eles, agora está de boa. Templo, não, deixa o templo para lá, agora eu vou construir minha casa. Na hora que vier o conforto na sua vida e o propósito de Deus for cumprido, não esquece de Deus não. Não esquece das coisas de Deus não. Deixa Deus agir da maneira que Ele vem agindo. Deixa Deus fazer da maneira que Ele vai fazendo. Porque só assim você experimentará o gozo daquilo que Deus tem para a sua vida. E eles começaram a construir as casas. E Zorobabel chega para Ciro e fala o seguinte: vem cá, não foi para reconstruir o templo que eles vieram? Foi, mas eles estão construindo casas. O Ciro fala assim: é para construir o templo, de volta para o propósito, de volta para a vida. É para eles construir o templo. E a Bíblia diz que eles construíram o templo. E Israel experimenta novamente do gozo, da alegria de Deus. Agora eu pergunto para você uma coisa: só Deus tem o poder de libertar os cativos. Só. Os cativos, quem está cativo, somente Deus tem o poder de libertar. Pus em liberdade os seus cativos. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos das covas onde não havia água. Voltai à fortaleza, presos de esperança, porque hoje vos anuncio que restituirei tudo em dobro sobre a sua vida. Como disse, você não tem que provar nada. Versículo 12. Também hoje vos anuncio
Diga comigo assim: Deus é rápido. Essa semana eu falava para um irmão que me ligou, nós conversamos um bom tempo. E eu disse para ele assim: Deus não pensa para fazer. Deus já ordena porque já está feito. Deus não pensa assim: eu vou fazer qualquer coisa, você pensar aí, porque Deus faz. Mas já está pronto. Quando Deus criou o mundo, ele disse assim: haja luz. A luz já estava pronta. Só apareceu. Então, Deus também diz essa palavra: também hoje vos anuncio que restituirei tudo em dobro. O dobro da sua felicidade, o dobro do seu desprezo, o dobro de tudo aquilo que tem lançado sobre você. Deus vai restituir na sua vida tudo em dobro. Deus faz. A rapidez de Deus, o ladrão da cruz. Ele disse assim: lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele falou assim: hoje mesmo. Hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus para fazer, Deus não pensa assim: será que eu abençoo o Zé? Será que eu abençoo o João? Será que eu abençoo? Não. Deus ordena e já está pronto. Amém? Também hoje vos anuncio que restituirei tudo em dobro. Isaías 61, 17. Olha só o que diz o profeta. Quem é, Goiânia? Isaías 61, 17. Por favor. O dobro das suas expectativas. Isaías 61, 17. Diz assim, 17. 61, 7. Desculpem, é 7. Eu pus 17 que estou aumentando a Bíblia. Perdão, Deus. Eu não posso acrescentar nenhum tio, eu já pus logo um número, logo um capítulo para... 61, 7. Colocou aí para nós, Leane, por favor? Ah, tá. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarei pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro de perpétua alegria. Perpétua alegria. Você sabe o que é isso? Uma coisa que não acaba nunca. É um revés na sua vida. Termina e começa. Termina e começa. Foi igual a visão de Ezequiel. Era uma roda dentro da outra, por dentro cheia de olhos, por cima e por baixo, aonde ia, ela acompanhava. Não acaba nunca. Isso é um revés da sua vida. E a Bíblia diz que no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. No lugar das suas mazelas, Deus te dará grandes surpresas, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele anuncia em dobro na sua vida. O dobro das suas realizações. O dobro da sua fé. A Bíblia diz que, capítulo 11 de Hebreus, da sua fé tiraram forças. Alguém passando tribulação, tira força da tribulação? Mas a Bíblia diz: alegrai-vos na sua paciência, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Se você tem a mente voltada para Deus e persevera em oração, e a sua alegria está na esperança, está meio caminho andado. Agora, o que resta é você confiar que vai de fato receber. Aí o propósito acaba de fechar a sua vida. Propósito. Fica de pé comigo agora. Digam assim comigo: o propósito é a visão que nunca sai, nunca acaba, nunca morre, nunca desfalece. O propósito de Deus permanece na minha vida. A Bíblia diz, só para finalizar, não estava nem aqui anotado não, mas a Bíblia diz que havia o propósito de um homem. Todos sabem da história, que lê a Bíblia. Em Jerusalém,
Simeão e Ana. Todos os dias, pelo que a Bíblia diz, a história diz, aquele era um casal de beatos, eram beatos. E não saía do templo. E todos os dias eles estavam ali. Mas havia uma profecia lá do Antigo Testamento, que ele não morreria sem que antes visse o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que quando um dia eles estão no templo, chega Maria e José com o menino Jesus, e ele pede para ver a criança. E quando ele pega a criança, que destampa o rostinho da criança, ele fala assim: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a sua salvação. Deus não vai deixar você partir sem que antes o propósito dele seja cumprido. Pastor, isso é exagero. Eu já vi pessoas falar, eu pregar sobre isso, pessoas falam assim: isso é exagero, eu não parti sem ver. Você não partirá sem que antes veja o propósito de Deus. Não partirá sem que antes veja o propósito de Deus. Não sei que jeito você vai partir. Eu não sei se é de morte morrida ou se é de morte natural. Eu não sei que jeito você vai. Mas que o propósito cumpre. O propósito cumpre, porque Deus é fiel. Aquele que vos chamou, o qual também o fará. Levante as suas mãos agora. O propósito de Deus cumpre nessa noite sobre vidas aqui. O propósito de Deus cumpre sobre enfermidades nessa noite aqui. O propósito de Deus cumpre sobre pessoas que estão desempregadas há anos. E Deus coloca um basta em nome de Jesus. O propósito dele cumpre sobre filhos que estão rebeldes. O propósito dele cumpre sobre pessoas que estão à ponta de uma separação. Em nome de Jesus, oramos agora, Pai, no nome de Jesus. Que cai por terra toda falácia do diabo, e que a tua palavra prevaleça, e o teu propósito permaneça, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos a tua vitória sobre cada um, em nome de Jesus. Agora, aqueles que não acham que o propósito de Deus não vai cumprir na sua vida, você que tem dúvida, você que tem pensamentos contrários daquilo que Deus tem designado para você, eu quero orar por você agora. Vem aqui na frente, nós estaremos orando. Você que tem achado que o propósito de Deus jamais vai cumprir na sua vida, eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus, nós iremos orar. E Deus irá fazer algo sobre a sua vida. E o propósito dele não arredará da sua vida. O propósito dele não arredará da sua vida. Vem aqui, nós estaremos orando por você. Eu quero chamar você que tem pensado o seguinte: não, acabou, para mim acabou. Deus não tem mais propósito nenhum para mim. Mas Deus tem propósito para a sua vida nessa hora. Vem aqui à frente, levante as suas mãos. Só o seu... O propósito de Deus não acabou. A promessa de Deus não findou, porque o Senhor vive. E sobre essa vida, Deus irá cumprir os propósitos. Na sua satisfação, do prazer do seu intento, Deus vai cumprir sobre a sua vida todo o propósito designado a seu respeito, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor Jesus, esse povo que precisa que o Senhor cumpra o seu propósito. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que seja tirado todo o pensamento contrário, todas as coisas, Senhor, que não têm chegado até a tua presença, por conta da dúvida desse povo. Em nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos que o teu amor, a tua graça seja bastante sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas.